Olá, está começando mais um Questão de Ordem e hoje um programa especial. Vamos falar sobre o Mês das Mulheres, março, Mês das Mulheres, 8 de março, Dia Internacional da Mulher. Para falar sobre isso temos a vereadora Carina Carolina e a psicopedagoga e educadora sexual Thaís Emília de Campos. Obrigado pela presença das duas. Vereadora, começando, quero falar, a senhora realizou nesse sábado um grande evento em comemoração às mulheres, mas as mulheres têm o que comemorar na sociedade de hoje? Tem muito. Nós temos muitos avanços e hoje em dia a sociedade tem um olhar diferenciado para a mulher. Só que essa sociedade parte da própria mulher. E nós vamos estar falando justamente com a nossa convidada Thaís sobre a valorização e como trabalhar a autoestima dessa mulher. Uma vez que muitas delas vêm de um lar que sofre violência, que ela não conseguiu, não teve um posicionamento profissional. E a mulher, cada dia mais, ela busca estar cada vez melhor para a sua família, para si mesmo e fazer com que aquilo, o seu próprio resultado, produza um algo a mais para a sociedade, ser vista e reconhecida. A Thaís parece que tem um trabalho aí grande na questão do empoderamento das mulheres, né, Thaís? Sim. Como trabalhar, a própria vereadora falou da autoestima, trabalhar essa autoestima da mulher que cresceu sob a violência do homem e vive ali subjugada por aquele marido, às vezes ela tem medo de denunciar. Como resgatar a autoestima dessa mulher? Então, primeiramente, a gente tenta retomar com essa mulher alguma fase que foi boa na vida dela. Por exemplo, quando você se sentia feliz enquanto mulher, quando você estava bem, como que era essa vida? E tenta resgatar, colher esse histórico do que era bom. E às vezes, normalmente, o que acontece? Às vezes a mulher, ela casa, tem filho, ela começa a viver só aquela rotina em função dos deveres. Hoje, a sociedade de consumo, ela está muito sobrecarregada. Então, existe a questão, assim, de os afazeres domésticos, ter que ser uma boa mãe, ter que ser uma boa esposa, uma boa profissional, e ocorre essa sobrecarga. E aí, quando ela vai ver alguns fatores, algumas coisas que ela gostava de fazer, ela deixa de fazer, deixa de se cuidar. Tem muitas mulheres que você conversa assim, ai, eu não lembro a última vez que eu fiz minha unha. Então, assim, são desde esses pequenos detalhes até assim, nossa, antes de eu ser mãe ou antes de eu casar, eu gostava tanto de estudar, daí eu fui deixando, aí você vai tentando Ouvir retomar. música, né? Sair Coisa com os assim. amigos. Às vezes não tem tempo de assistir um programa na televisão, porque assim, é o que a gente estava colocando. A mulher ainda tem ainda muito responsabilizada pela questão do cuidado do lar. Então, assim, a mulher trabalha fora, ela chega em casa, ela ainda às vezes vai fazer a janta, dá banho nos filhos, tal, o marido vai assistir televisão. Então, ainda existe essa questão cultural muito forte. Então, a gente tenta partir desse resgate, assim, de vamos negociar com o esposo, como trabalhar essa questão dos afazeres domésticos, vamos pensar o que você poderia fazer, às vezes retomar, assim, até uma questão, assim, uma dança que vai te fazer feliz, ou vamos fazer um curso, mesmo que seja uma vez por semana, algumas coisas O que assim, a bem Thaís falou, simples. eu achei interessante no meio da fala dela, que ela disse o seguinte, a responsabilidade da mulher. Hoje a mulher, ela já não tem mais aquela questão que ela é somente do lar. A mulher hoje, ela se desenvolve em vários setores da nossa sociedade. A gente tem mulher na política, nós temos mulher que trabalham, elas são chefes de empresas, administram a empresa, e quando ela retoma para si o lado família, ela recebe a cobrança. É onde que eu vejo que a mulher não está psicologicamente, emocionalmente preparada para sofrer tantas cobranças no universo que ela criou para si e ter que corresponder com a sociedade, com a família e consigo mesmo. É onde nós vemos que, ainda que a mulher evoluiu, ela conseguiu alcançar patamares que antes as nossas mães, avós não tiveram, a cobrança da família está pesando. É onde nós temos visto o desequilíbrio emocional de muitas mulheres. Talvez seja por aí. Sim. E alguns setores, por exemplo, a gente tem que pensar na singularidade de cada situação, de cada nível socioeconômico e cultural. Elas vão passar pelos mesmos conflitos psicológicos, sociais, mas em diferentes esferas. Por exemplo, a mulher que tem que cuidar só da casa, ajudar na economia doméstica e gostaria de trabalhar fora e não trabalha, porque vê as outras se realizando fora. E ao mesmo tempo a gente vê empresárias bem-sucedidas,
médicas, tudo mais, se cobrando porque eu gostaria de estar mais com os filhos. Às vezes elas chegam a falar, eu gostaria de ser sustentada. Então, assim, eu já vi muita mulher falar, meu sonho era ser dona de casa. E assim... tá vendo o desencontro de pensamento? Umas preparadas para avançar, para conquistar, para ser um potencial e ser a diferença. Por outro lado, entra esse lado família que nós, mulheres, nós conversamos antes, fomos criadas para estar na família, submissa ao esposo. Cuidar dos filhos. A própria sociedade faz isso. Sobre esse crescimento profissional, a gente tem mulheres muito bem-sucedidas, tanto que temos uma presidente da República. Você acha que sofre preconceito do lado inverso? Os homens, às vezes, ficam um pouco receosos de estar junto de uma mulher bem-sucedida. Pô, ela ganha mais que eu, ela vai me sustentar, eu vou ter que pedir para ela comprar alguma coisa. Tem isso? Sim, isso ocorre. E atrapalha o psicológico, a ponto dele tentar fazer com que a mulher se sinta inferior a ele. Por mais que ela esteja em potência, ela seja mais capaz, por ela ter estudado mais, por ela ter investido mais profissionalmente nela, às vezes aquele companheiro dela tem medo dela, que nem você diz, e tenta minar a capacidade dela. Que isso aí que você poderia falar, né, que você até trabalhou com casos semelhantes. A partir de algumas experiências, algumas mulheres que elas acabam tendo um desenvolvimento profissional muito bom e às vezes o companheiro começa a se incomodar com isso e cria mecanismos, ciúmes, né? Mas não são mecanismos diretos para atrapalhar, são mecanismos indiretos. E às vezes até no inconsciente, né? Sim. Ele vai... E aí a hora que surge problemas de relacionamento e tudo mais. E tudo isso acaba afetando a questão mesmo do todo relacionamento, de conflito, autoestima. Então, assim, é bem complicado assim, essa questão da Voltando mulher. a essa questão da autoestima, recentemente teve uma senhora aqui na Câmara, eu não me lembro o nome dela, ela usou a tribuna e disse que ela sofria tanta violência em casa, apanhava tanto que ela já achava que isso era uma coisa normal, que ela nem imaginava que uma mulher pudesse viver sem apanhar. Tem isso? Como que funciona isso? Algumas chegam a achar assim, ele me bateu, mas eu fiz tal coisa, eu respondi para ele, minha, né? eu não limpei a casa hoje, ou a janta não estava boa. Elas começam a achar que a culpa é dela. E justificam o próprio agressor e acabam tendo dificuldade para denunciar, ou quando alguém denuncia, elas justificam essa agressão. Às vezes até nega, né? E assim, a gente pode retomar um pouco até a questão da mulher, assim, da própria criação. Às vezes, uma pessoa que na infância já sofria algum tipo de violência, sabe? Vivenciada pela mãe, transferida para a filha, sendo filha. Sim. A gente tem visto muito caso ultimamente de abuso sexual de adolescentes, até crianças. Não sei se isso está vindo mais à tona ou se sempre teve muito e era escondido, mas como tratar uma criança dessa? Ela pode depois ter uma vida normal sem sequela psicológica, até algum transtorno? Tem como recuperar 100%? Eu vou partir um pouco de várias vivências assim, no atendimento clínico. Quando a gente percebe que alguma criança sofreu um abuso, a gente tem uma série de técnicas que a gente utiliza que a gente percebe que aquela criança está sofrendo ou sofreu abuso. E assim, ou se a escola percebe, ou se realmente houve assim, uma situação de flagrante e tudo mais, é muito mais comum do que a gente imagina. O número é muito maior do que é denunciado, do que é falado. Agora, existe sim várias pessoas que sofreram, que foram vítimas de pedofilia e têm uma vida normal. Isso vai assim, reestruturar a questão emocional, do acolhimento que é feito, de toda essa assistência. Por isso que são importantes esses serviços que a gente tem de assistência psicológica e social. Então, assim, tem que ser feito algo. Não pode negligenciar. A negligência que E tem que denunciar, né? Porque muitas vezes a própria mãe acoberta um caso desse para proteger o companheiro. Tem desde de acobertar para proteger até alguns mecanismos inconscientes. Nossa, como eu posso admitir que o meu marido, o pai da criança, ou o meu pai, avô da criança, fez isso? Então, existe um mecanismo que a psicanálise fala que é a negação. Você nega que aquilo está ocorrendo. Então, a pessoa às vezes nem tem culpa dela não denunciar. Por isso que tem que ter esses trabalhos mesmo de pessoas especialistas, de trabalhar com a questão da violência, tanto sexual como física, que elas vão saber fazer a intervenção adequada. Então, percebeu qualquer situação, deve ser trabalhada. E a sociedade,
não está preparado para receber esse tipo de denúncia. Por mais que nós incentivamos, fazemos campanhas para que as pessoas denunciem, ou na questão do abuso sexual contra a criança e adolescente, como da mulher, para que ela rompa, primeiramente, o seu próprio preconceito e reconhecer que precisa de ajuda. Isso faz com que os casos tenha mais demora para ser descobertos. A violência sempre existiu. Quando nós fazemos a campanha de enfrentamento à violência contra a criança e adolescente sexual, pessoas que a gente nunca imaginou, falam, olha, eu sofri isso na infância. Sim. E quando não é tratado, isso reflete na questão quando ela é adolescente e quando ela casa. E aí tem outra questão também, que hoje eu acho que deve ser colocada, a questão da violência sexual nas redes sociais. Por exemplo, namorados, assim, no mestrado eu trabalhei a educação sexual de adolescentes. Então, às vezes vinham situações assim, ai, meu namorado gostava de tirar fotos minhas, fotos assim, né? Mas, os nudes, né? Fazer os nudes. E depois que largou, divulga no WhatsApp, divulga em rede social, distorce a situação da pessoa toda. E vem toda aquela violência e normalmente aquela pessoa exposta não recebe um amparo adequado. Já teve meninas de mudarem de escola e tudo mais. E também com adultos acontece isso. Ex-marido que expõe a situação. E é um novo tipo de violência que vem ocorrendo muito. Recentemente foi jogado na rede social, que foi no mundo, no WhatsApp, eu acho que até fora do país, o caso da Fabiola. Sem dúvida. Não é? Então foi outro tipo de violência que a mulher moderna está vivenciando agora. Então, perseguida e caçada por filmagem, né, e depois exposta na rede social. Lembrando que tem um telefone para denunciar, né, vereador? 180. Que é o 180. Quando a mulher se sente vítima de qualquer tipo de violência, ela tem esse mecanismo e pode procurar ajuda. E ela vai ter o acompanhamento técnico, psicológico e assistencial, que é o mais importante. Tá certo. Bom, hoje o Questão de Ordem fala um especial aí sobre o mês da mulher, com a vereadora Karina Caroline, com a psicopedagoga e educadora sexual Thaís Emília de Campos. Deixa a gente ir para um rápido intervalo e já voltamos com mais assuntos envolvendo a mulher. Eu queria saber se ela é transmitida pelo leite materno. Já se identificou o vírus Zika em leite materno, mas nunca se conseguiu reproduzir o vírus a partir do leite materno. Então, ainda é uma pergunta para os cientistas se é possível a contaminação pelo leite materno na presença do vírus Zika, quer dizer, no caso da mãe estar com a doença aguda, estar com manchas do corpo, com febre e estar amamentando. Todo mundo sabe que a água parada em volta de casa cria mosquito Aedes, mas as pessoas não se dão ao trabalho de acabar com os focos. Resultado? Dengue e agora Zika e a tragédia das crianças com microcefalia. É uma emergência. Cobre das autoridades a limpeza das áreas públicas, é responsabilidade delas. E faça a sua parte. O mosquito não vai picar só os seus vizinhos, vai transmitir doenças graves para sua família. Bom, estamos de volta com o Questão de Ordem especial Mês das Mulheres, com a vereadora Karina Carolina e a psicopedagoga Thaís Emília de Campos. Falávamos aqui sobre violência contra as mulheres, enfim. E, vereadora, quais são as atividades planejadas para esse mês da mulher? Vamos falar num geral aí, o que a Câmara pode fazer. Aliás, o que a Câmara tem feito, né? A Câmara criou uma procuradoria para cuidar aí dos interesses das mulheres. A Procuradoria ela é formada por várias entidades que estão se reunindo, fazendo posicionamentos do que a política para as mulheres precisa melhorar para atingir o máximo de mulheres da nossa cidade. E não só da nossa cidade, o nosso trabalho serve de amparo às nossas pequenas cidades que estão ao nosso derredor. Isso nos faz se sentir valorizado, uma vez que a mulher precisa de políticas públicas, pela saúde, por segurança, por trabalho. Então, isso tudo é discutido nessa mesa e faz com que o que nós decidimos reflita de verdade em políticas públicas e que atinja as mulheres riopretenses de certa forma. Então, a Câmara tem se posicionado
com a bancada feminina, que nós somos em 3 vereadoras. Temos também a Secretaria da Mulher, que se posiciona durante todo o ano e potencializa o trabalho fazendo atividades externas em empresas, onde há muitas mulheres, onde tem um ciclo de mulheres muito grande. A cidade faz com que os movimentos feministas também se posicionem, os conselhos, para que nós venhamos discutir o que a mulher riopretense está necessitando nos dias de hoje. Então, é de suma importância com que a nossa população também se interaja. Venha nos procurar, porque nós só vamos agir quando nós temos, né, informações. Então, tanto a Câmara Municipal como a Secretaria de Políticas Públicas para as Mulheres, nós estamos com uns ouvidos atentos ao clamor da nossa mulher, ao clamor da família. A Thaís, que é psicopedagoga, falou aí de mestrado. Fala um pouquinho o tema do seu mestrado, qual é a sua área de atuação, Thaís? Mestrado, eu trabalhei a questão da educação sexual de adolescentes e o desenvolvimento da autonomia. Então, fizemos pela Unesp, né, fizemos uma intervenção semanal com um grupo de adolescentes. A gente trazia a questão de uso de preservativo, DST, informações mesmo, só que o que a gente percebia, essas informações eles dominavam. Eles começaram a trazer outras questões, a discussão da cura gay, a discussão dos ciúmes do namorado, algumas questões assim da autoestima, sobre direitos da mulher mesmo. Então, eles começaram a trazer outras questões que envolviam mais aspectos culturais e sociais do que propriamente aquela questão de gravidez, tudo, porque isso eles davam conta. Isso é bastante difundido, e assim a gente percebeu nesses dados. E a gente percebeu uma série de outras questões que devem ser trabalhadas, tudo na escola. Aplicamos questionário com professores e alunos, comparando dados. Então, a gente viu que o nível de conhecimento dos alunos sobre DST e AIDS era mais baixo do que o dos professores. Porém, o uso de preservativo entre os alunos era mais alto do que dos professores. Então, assim, algumas questões assim de por que isso acontece, questões emocionais e tudo mais. Com os dados do mestrado, muitas meninas traziam questões assim já de novinha, 15, 16 anos, de violência mesmo, ou da própria, tanto do pai ou do namorado, já assim, tentar controlar demais. Uma menina que queria estudar fora, tinha passado um vestibular público, o pai não deixou, porque menina que vai estudar fora, para ele não era uma boa coisa. Então, assim, ela deixou... Não é menina direita, né? Isso mesmo, não era uma menina direita. Então, ela teve que estudar em Rio Preto num curso que, assim, ela passou em 2 vestibulares públicos e não pôde ir. E, assim... nos meninos a gente não vê isso, pode estudar fora. Então, elas questionavam muito isso. E aí, começou a trazer a questão do empoderamento feminino, desde muito novas. Aí, para o doutorado agora, eu estou trazendo a questão mesmo de trabalhar diretamente com as mulheres adultas, questão do empoderamento feminino mesmo, recuperação da autoestima. Qual que é a idade média hoje do início dos jovens na vida sexual? Olha, a gente vai ter uma variação assim. Jovens que convivem em ambientes que têm uma perspectiva profissional de vida maior, por exemplo, quero prestar um vestibular, fazer uma faculdade pública, estudar, eles iniciam a vida sexual mais tarde. Esse mais tarde também não é muito mais tarde, é 16, 17 anos. Isso sempre foi assim ou é de agora? Ou sempre foi assim? Não, né? E assim, agora o jovem que tem uma perspectiva assim, menor em relação a estudo, normalmente a primeira relação está em 12, 13 anos. Isso está relacionado à classe social? Mais a perspectiva de vida. Porque a gente vê alunos assim, até por exemplo, a escola que é considerada periferia e tudo mais, mas que tem um sonho assim de estudar. De crescer, né? Agora tem já situações assim, às vezes uma carência afetiva, não criado meio que na rua, solto, tal. Eu quero ter um bebê porque pelo menos eu vou ter atenção. Tem meninas com 14 anos que realmente já querem ser mãe, não foi um descuido. Elas querem ter alguém na vida. Acolhidas para ter a presença de alguém. Tem caso de menina querer engravidar só para receber pensão ou não? Tem também, tem várias situações. Então, a gente falou de classe social. Normalmente, voltando à agressão um pouco, normalmente casos de agressão relacionado a classes baixas, mas a gente tem casos em classe alta. É o que a gente estava né? comentando até Não denunciam. Não denunciam, né? A classe mais alta e mais estudada é a que menos denuncia, porque eu não posso ser a doutora e expor assim, nossa, eu passo por isso. Minha família, né, tradicional. E assim,
Até A dependência financeira faz com Sim. que a mulher também ela retenha, ela vai até seu limite, ela não expõe o sofrimento, mas também não chega uma hora que ela não aguenta mais. Mas isso, ela chega na delegacia da mulher muito machucada. É. Então, essas mulheres que estão nessa situação de violência, que não denunciam por causa do status, pelo posicionamento que ela tem, ou do marido, ou por ela ser uma mulher bem-sucedida, faz com que os serviços não cheguem com tanta eficácia nessa mulher. Porque ela já tem o preconceito de não querer buscar ajuda, porque como que eu vou buscar ajuda? Fulano vai pensar, né? Como que eles vão me receber? Então, a mulher tem que se vencer o seu próprio preconceito de denunciar. Por mais que nós fazemos as campanhas, deixamos claro que é sigiloso, a mulher vai ser bem recebida, acolhida. Temos pessoas técnicas, muito responsáveis nas secretarias, a psicóloga, assistente social, mas ela primeiro tem que se vencer. Por isso que é maçante, né? Você tem que denunciar. E às vezes ela se sente culpada pela própria violência e agressão, tanto a violência psicológica, moral e física, e até sexual, às vezes, que ela sofre no casamento. Ela não é mesma tão falada, mas existe mais. Ela mesma, ela se sente culpada por isso, então ela não denuncia. Esse não denunciar pode levar a outras consequências? Por exemplo, alcoolismo, depressão? Alguma... A depressão, crise de pânico, fobia, várias situações assim, psiquiátricas mesmo, e pode levar, em alguns casos mesmo, dela ser violentada até morrer mesmo, até o óbito. A gente tem um estudo de quantos casos são registrados em Rio Preto por dia, por semana, por mês? Existe esse estudo, mas eu não tenho os dados. A Secretaria da Mulher, ela não divulga muito. Mas quando a mulher chega com esse quadro, que é um quadro de risco, ela já recebe acolhimento, acompanhado juntamente com a Delegacia da Mulher para a medida protetiva. Mas para chegar nesse caso, Alexandre, ela já passou pelo programa de atendimento mais de 5 vezes. Ela tenta remediar a situação, ela tenta se justificar, justificar a agressão, mas chega um momento que ela está com risco de vida. É onde entra o sistema da casa-abrigo, que nós temos para tirar essa mulher na situação de violência, não só ela, mas como os filhos. E é grande, sim, o número de mulheres que sofrem violência. Agora tem a violência do telefone. O companheiro, Thaís, toma o celular da mulher. E hoje em dia, a pessoa tem a vida no celular. Então, ela sofre esse tipo de violência, onde está chegando muito casos desse estilo. E a faixa etária é dos 18 aos 27 anos. Essa é a principal ocorrência de violência. Violência. Um homem que bate em mulher, ele é só um valentão covarde, para ficar numa expressão aí? Ou ele pode ser um doente mesmo? Ele precisa de tratamento? Olha, vai ter várias situações, porque tem um homem que agride a mulher, mas quando o pai ou a mãe daquela mulher está em casa, ele é muito agradável, muito educado e manipulador. Aí todo mundo, quando descobre o que acontecia, fica surpreso. Nossa, nunca percebi e tal. Então vai ter desde dessa questão, assim, às vezes de algum transtorno mesmo mental, até uma questão mesmo da educação que ele recebeu, da forma, então vai variar muito. Mas, assim, acontece muito essas questões mesmo, às vezes casos de transtorno psiquiátrico também, o marido tem algum transtorno psiquiátrico e a esposa sempre pôr panos quentes, não denunciar, achar que assim, ele é doente, então eu tenho que cuidar aceitar, dele e tal, compreender, e chega em situações muito sérias de todos os tipos de violência. Tá certo. Bom, gente, essa questão de ordem especial aí sobre o mês das mulheres. Vereadora, quer concluir, falar seu... Bom, eu quero desejar a todas as riopretenses que venham viver em plenitude de vida, não tenha medo de denunciar em caso de violência, que vocês procurem o melhor para vocês, tanto na vida profissional, familiar, se dedique. Tem 3 coisas que nós não podemos deixar, que é a nossa união com a família, a nossa união com Deus e a nossa união com a nossa própria pessoa. Nos valorizar, porque tendo esses ingredientes a gente consegue sobressair sobre várias situações. Tá certo. Muito obrigado, vereadora Karina Carolina. Obrigado a Thaís Emília de Campos, psicopedagoga. Obrigado pela sua participação. E também está preparando algumas reuniões durante esse mês de março para tratar... a Semana da Mulher.
Sem dúvida. A gente vai divulgando aqui na Sim. TV Câmara ao longo dos acontecimentos. Obrigado a você que nos acompanhou esse Questão de Ordem. Um grande abraço e até a próxima semana.